galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal Adivinha, mais um vídeo aí do Ei Nerd. E hoje vamos de Finalmente Mephisto no Semi. Análise dos episódios finais de Coração de Ferro. E adivinha? É isso mesmo, assistimos Deus, completo, velho. né? Todos Finalmente. os episódios aí da Coração de Ferro. E sim, em off, tá? Em Nada off. em live, foi em off, Em assistimos em off, de boaça, prestando bastante atenção, porque dissemos no outro vídeo que só traríamos alguma coisa quando finalizássemos a série. Então, finalizamos e estamos trazendo aqui. E assim, já quero deixar de antemão o que a Bia me falou nos comentários do primeiro vídeo que o Peter pegou muito pesado nos 3 primeiros episódios. Assim, eu concordo em partes, porque tem a parte do fã que quer o service, que quer se hypar, que quer do mesmo jeito da HQ bonita. Esse aí vai ficar decepcionado 10 centavos. 10 não. Bota aí R$1 completo, 2. A pessoa que não sabe de nada e vai assistir a obra pela primeira vez, por incrível que pareça, não é tão ruim. Não é tão ruim, sabe por quê? Porque já assistimos coisa pior em live. Nossa senhora! Traduzindo aqui o que ele tá falando, é o seguinte: se você é fã de HQ, você não vai gostar muito não, por quê? Porque os personagens, eles mudam completamente, tá? Putz, completamente, etnia, orientação sexual, tudo. Muda muita coisa. Então, se você é um fã raiz, que você só queria ver em formato de gente, aquele personagem que você é fã, que você leu e gostou, você não vai gostar. Não vai gostar. Não vai gostar. Agora, se você é uma pessoa que não tem contato, não teve contato com esse universo, né, da revistinha e de tudo mais, você for assistir de forma despretensiosa, funciona. É bacaninha. Principalmente se você tiver assistido muitas outras coisas horrorosas, tanto da Marvel quanto da DC. Porque, funciona. Desculpa, Coração de Ferro não é a pior. Né, não. Não é a pior. Não é a pior e tá longe disso. Se você for assistir de mente aberta, como uma pessoa que tá assistindo uma série normal. Fã, não. Fã vai te decepcionar. Não. Pessoas comuns, ok. Vai gostar. Então, bora conferir. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanha lá na Twitch, que tem live todo dia. Às 18 da noite, às 10 da manhã. E hype o vídeo. Partiu React. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Galera, ele chegou! Finalmente! Finalmente Mephisto estreou no Semi. Trataram como Jor-El. Chamaram de louco, mas eu sabia de tudo desde o começo. Eu acertei! Ai, Peter, faz 10 anos que tu tá falando do Mephisto, Aurora, e tu ia acertar? Oxi, é igual a galera que fala do fim do mundo. Um dia vai acertar, que um dia acaba. É verdade. Isso aí vai verdade. dizer assim, eu acertei. A pessoa tá falando desde o início da Terra. Aí não ajuda. Gente! Não ajuda. Meu amigo, eu lembro desde quando estreou a primeira série da Marvel, que foi WandaVision. Todo mundo, o Mephisto vai aparecer lá, o Mephisto. Se eu não me engano, até quando o irmão dela apareceu, que no caso era o que tava morto lá no outro filme. Não, é o Mephisto que tá fazendo ilusão. Hoje vai fazer 6 fuck you anos. Me ajuda, Peter. Não, aí, meu amigo, não ajuda. Mas bora. Bora seguir. Bom, mais ou menos, tem que confessar, né? Mas uns errinhos de cálculo, talvez. Só uns aninhos de atraso, né? Que é isso? Mas enfim, Mephisto chegou no universo cinematográfico Marvel, sendo interpretado pelo Sacha Baron Cohen, cara. Nos últimos 3 episódios de Coração de Ferro. Nada mais, nada menos que o Sacha Baron Cohen, cara. Surreal, né? Bom, foram os episódios mais complexos da série até agora. A Harry ganhou uma... Desculpa, eu não sei quem é ele. Apareceu aqueles 3 aí. Eu acho que deve ser o personagem que ele fez. Eu não conheço nenhum, gente. Vocês podem me ajudar? Perdão. Uma armadura nova que usa magia. Sim, uma armadura tecnomágica com a ajuda das Elmas Stanton, cara. Que também estreou no Semi nesses novos episódios. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre o final da série, o pacto que a Harry fez com o Mephisto, as consequências disso. Eu vou falar do que eu curti nesses últimos episódios também, o que eu achei que foi bem ruim, tá? Vai ser uma análise completada, você vai dar minha opinião 100% sincera. Vamos lá. Tá bom. Vamos. Agora a gente assistiu. Minestrantes, Peter aqui. Vamos direto separar essa análise por episódios, ok? Episódio 4.
Em termos de diálogos, o episódio 4 talvez seja o melhor de Coração de Ferro. É o episódio em que a série começa a criar um clima de tensão um pouquinho mais elaborado, né? Os diálogos estão melhores nesse ponto da série. O drama começa a sair da superficialidade, né? Começa a ficar mais aprofundado. Eu achei muito bacana ver a Raira insegura dentro da própria casa, ela não conseguindo dormir à noite, dormindo de armadura, instalando câmeras de segurança no prédio, né? Ela dando pra todos os conhecidos dela aquele relógio com os escudos bolha. Parece o Bubble Shield de Halo. Como a Harry passa a virar alvo do capuz, a série faz alguns paralelos com as quebradas americanas, sabe? No sentido de serem bairros mais perigosos. E rola esse paralelo, né, com a realidade de alguns jovens da série por dinheiro que acabam se envolvendo com as pessoas erradas. Nesse sentido, a série conseguiu sim trazer uma mensagem de uma forma que ficasse orgânica dentro desse universo mais fantasioso, que é o universo de super-heróis. Eu realmente comprei essa tensão, esse medo da Harry. Fora que esse medo foi revelado como algo mais enraizado na Harry. Ela finalmente revela a real motivação dela por trás de criar a armadura. Ela tinha, assim, dado diversas explicações ao longo dos 3 primeiros episódios. É porque eu posso, né? É pros bombeiros. Mas agora a gente descobriu que todas essas explicações eram meio que desculpas, justificativas. E que a maior preocupação e motivação dela era com a segurança dela e da família, né? Depois dela ficar traumatizada com a morte do padrasto da melhor amiga no tiroteio. A maior preocupação dela, galera, era, de fato, criar uma armadura pra ela, pra que ela se sentisse poderosa, sabe? Icônica. Sabe, uma questão de defesa pessoal mesmo, né? Familiar, ego. Isso também já põe em jogo a moralidade da Harry. Isso dela ser individualista, narcisista, eu acho que isso é o que esse episódio tem de mais interessante, inclusive. E é o episódio que questiona as ações da Harry, a personalidade dela. Assim, põe em jogo se ela é de fato uma boa pessoa ou não. A ponto dela mesmo se questionar sobre isso. E a série meio que... Eu não acho que ela é narcisista, não. Acho que essa é uma palavra muito forte, pra definir ela. Ela é uma pessoa que ela tem um ego. Ela é incapaz de pedir perdão. Nossa, essa parte eu não gostei não, velho. Ela vacilou demais. Ela vacilou demais com o filho do careca. Ela teve umas atitudes bem duvidosas. Nossa E ela senhora. nunca chegou pra ele pra pedir perdão. Ela só soltou uma piadinha com ele lá na cadeia. Paia, e depois... paia. Aí a gente ainda é amigo, né? Nem pra dizer assim, mano, valeu por eu ter sido idiota. Largado lá a parada lá que tu pediu pra eu ter mal cuidado com ela. Pois não é isso? E outra coisa, ela ficou andando com o pé macho, tanto buraco pra ela socar aquele pano, pra ela esconder, ela ficou andando com o pano lá, o pedaço lá do capuz, na mão, o parceiro lá do capuz ver. Ó, cabestada, aí depois que o cara vê, ela guarda. Não rola. Ela tem umas atitudes meio burra, mas a gente sabe que é pra poder rodar. Porque isso, assim, né? Porque senão não rola nada porque do se ela for agir de forma disso. inteligente, não segue a série, né? Mas a personagem em si não ajuda pra gente, telespectador. Eu acho que principalmente o novo público, ou o público que já gostava do Robert Downey Jr. e todos os outros atores, comprar a ideia dela. Cara, eu não torço por ela. É porque assim, né, o nosso Homem de Ferro, ele era um safado no começo, né? Mas ele era um safado com carisma. Muito carismático. Né? Muito carismático. O ator ajuda muito. Demais. Aqui, gente... Não ajuda. Macho, ela é zero carisma, Não ajuda. Além de ser zero carisma, ainda é criminosa. Nossa. Aí complica, né? Meu Deus do céu, velho. Enfim, bora que ainda tem muito vídeo. E conclui na conversa da Harry com o Xavier, que ela é simplesmente uma pessoa complexa. E assim, eu não sei se essa era a melhor solução, porque, tipo, parece uma espécie de pano, entende? Xavier fala que ela é complexa num tom de conforto. Ele chama ela de complexa e inteligente como se fossem bons substitutos para uma boa pessoa. Afinal, ser uma boa pessoa é uma característica importante para ser um herói. Só que, galera, algumas das várias atitudes da Harry na série foram de fato atitudes ruins. Atitude de uma pessoa ruim, ou até de uma vilã. E quando a conclusão disso tá tudo bem, né? Você é um ser humano complexo, meio que isenta a Harry de ter que reconhecer, de ter que lidar com as consequências dos erros dela. Porque ela errou, não é porque você é uma pessoa boa, pode errar. Não é assim, né? Tá cheio de cara bom no inferno. E ela não pediu perdão a ninguém. Por exemplo, o Ezequiel na série, ele era de fato um cara gente boa, confiou nela, né? E a Harry simplesmente deixou algo rastrear pra ele no meio de uma cena do crime, sabe? Em que ela inclusive deixou o primo John pra morrer. Então assim, cara, ela destruiu a vida do Ezequiel. O cara foi difamado pro mundo inteiro na TV, foi parar na cadeia. E cara, isso é uma baita origem de vilão pro Ezequiel. Quer dizer, seria uma baita origem de vilão, né? Se a série tivesse mais confiança no próprio futuro, teria deixado o Ezequiel apodrecendo na prisão e nutrindo a raiva dele pela Harry. Uma futura segunda temporada, né? Uma série dos campeões, né? Ou algo do tipo. Pô, cara, deixa a Harry sentir as consequências do que ela fez com um cara inocente. Seria basicamente o que aconteceu com o Tony Stark contra o Aldrich Killian, né? Em Homem de Ferro 3. A personalidade escrota do Tony foi a origem de um vilão dele mesmo.
E o Tony ainda Exato. fala, eu criei meus próprios demônios, percebe isso? E isso é uma coisa que a galera do Twitter não entende, né? Quando dizem, o Tony era um cara escroto também, né? Era arrogante também, ninguém falava nada. Ninguém fala nada porque o grande ponto dos filmes do Homem de Ferro são justamente sobre mostrar que os erros do Tony e os problemas da personalidade dele geravam consequências pra ele. Tanto Tony Stark quanto Stephen Strange tem um arco de redenção. Pois é, ele criou o Ultron que ia destruir o planeta Terra. E ele teve a redenção dele, né, galera? A Coração de Ferro, ela começou escrota, terminou escrota. Não teve, cara, assim, uma evolução, sabe? Não teve. E aí a galera... evolução foi só da armadura mesmo. O pior é que pode ter gente que fala assim, mas não deu tempo. Cara, o filme do Homem de Ferro 1 é 1h30. O segundo deve ser o mesmo tempo. Cada episódio da Coração de Ferro é de 40 a 50 minutos. Teve 6 episódios. Tipo assim, uma frase, velho. Né? 6 episódios, uma cara. Uma frase, um take, faria, né? Toda a diferença. Cara, eu acho que se pegar todo o tempo dos 6 episódios, eu acho que dá mais do que os 3 filmes do Homem de Ferro. Se cortasse aquele take horroroso do começo dela dizendo que vai ser maior do que A, B e C, inclusive o Tony Stark, teria dado certo. Já né? começaria com o pé direito, não com o esquerdo. Um arco de aceitação. Não confundam isso, redenção com aceitação. E essa é uma diferença que muita gente não entende. A mensagem do primeiro filme é que o Tony ser um playboy e fabricar armas era errado. Então aquele cara egoísta passa a assumir responsabilidade pelos problemas do mundo, né? Pela guerra que ele estava alimentando no Oriente Médio com as armas que ele criava. É isso que faz ele se tornar um herói e ser visto pro mundo inteiro como o cara que iria falir a própria empresa. O Tony passa a cagar pra pessoa dele e pra empresa. E passa a viver em função de corrigir os erros dele. No terceiro filme, sabe, a arrogância do Tony, o nível de FDP dele, fez ele largar um cara nerd no telhado sozinho só pra despistar ele. E anos depois, esse cara se tornou um vilão e fundou a IMA. É uma baita organização criminosa. Então assim, tem uma lição a ser aprendida aí. Tem responsabilidade que você precisa tomar pelos seus erros, não tem jeito. E em nenhum momento a série dá a entender que a Raid precisa consertar alguns dos erros dela. Isso! Em nenhum momento. Tipo, ela errou, mas não errou. Putz, velho. Ela tem direito a fazer isso. Foi que a série, de repente, a mensagem que a série passa. Então quando a Raid vai na cadeia visitar o Ezekiel, cara, e o Ezekiel diz pra ela, você é só uma criança egoísta que não consegue tomar nenhuma responsabilidade por suas próprias ações. Você mente, você trapaceia, você manipula. Você é capaz de fazer qualquer coisa pra se salvar, mesmo que isso signifique machucar outras pessoas no processo. Aí quando ele diz isso, cara, a Hairi fica sem resposta. Por quê? Ele tá certo. Ele tá certo. Até a mãe da Hairi diz que ela é manipuladora. Só que a série não resolve nenhuma dessas questões. Só mascara isso como complexidade. Aí, por exemplo, ao invés de Ezekiel se tornar um baita vilão e obrigar a Hairi a lidar com um monstro que ela criou, né, por fazer ele apodrecer na cadeia, não. No mesmo episódio, o Capuz tira o Ezekiel da cadeia e começa a manipular ele. Daí o Ezekiel, ao invés de se transformar em um vilão gerado pela Hairi, ele se torna uma vítima das manipulações do Capuz. E isso acontece, cara, da forma mais estúpida possível. Não tem nem o que falar. O Ezekiel simplesmente se mete com a gangue do Capuz, que é um grupo de pessoas que ele nem conhecia, e ele simplesmente deixa esses desconhecidos fazendo uma cirurgia cerebral nele, nos fundos de uma pizzaria, cara. E a drag queen hacker lá da gangue, cara, a Slug, simplesmente muda o ADM do cérebro do cara. Pô, meu irmão. Mano, isso é surreal, cara. Ela trocou o ADM da mente do cara, tirou o nome dele mesmo, Ezekiel Stein, e botou Parker Robinson, o Capuz, como ADN, como admin do cérebro do Ezekiel. Pô, isso é ridículo em tantos níveis. Não é concebível, cara, que alguém em sã consciência colocasse na posição do Ezekiel. É muito estúpido. É como se o Ezekiel fosse o cara mais estúpido do planeta. Você não se colocaria numa situação dessa. Imagina esse cara que supostamente é um gênio. É triste, porque o Ezekiel tinha uma premissa muito interessante, né? Ele é um vilão legal do Homem de Ferro nas HQs. Eu acho que a série tava indo por um caminho bom, tava indo, né? Gerando um bom antagonista pra Harry quando ele foi preso por causa dela, sabe? Aí, de repente, cara, decidiram rushar tudo e estragaram. Eu pensei que ele ia ficar pra ser o vilão da segunda temporada. Ou utilizar ele em algum filme, alguma coisa pra pegar ele pra ser alguma coisa. Mas concluir todo o arco dele nesse primeiro filme desse jeito aí eu também não curti não. Foi muito corrida, ela só... E depois disso tudo ela chega e coloca um negocinho nele aqui, tira a manipulação do outro, aí vai brigar com o outro, só arranca o capuz dele, fica pra ela. Não, a conclusão é muito rápida. E resolveu. É muito rápido. É uma construção de uma vilania do capuz tão grande pra no fim ela vencer tirando o capuz dele. Olha a putaria, mancho. Tá, a gente vai chegar lá. Um ótimo possível vilão. Foi tão apressado, cara, que ficou completamente tosco, sem sentido.
E de quebra tiraram o peso da Harry de ter que lidar com o fato de ter posto na cadeia uma boa pessoa que estava ajudando ela. Eu vejo esse sendo um problema parecido com quando o Xavier descobriu que a Harry estava fazendo uma IA, que era uma emulação da falecida irmã dele. E, cara, esse é um debate super atual, porque as IAs meio que já estão fazendo coisas desse tipo, né? Então não é nem algo Black Mirror, como a galera fala. É algo atual mesmo. Esse debate sobre IA substituindo entes queridos, né, fazendo imagens de entes queridos se moverem, replicando voz, trejeitos de pessoas falecidas através de vídeos, gravações de áudios antigos, porra, cara, isso é super atual. Isso tudo, cara, são debates éticos e morais bem importantes. Então o Xavier confronta a Harry sobre isso, manda ela deletar a IA, porque é um desrespeito à memória da irmã dele, né? É uma coisa pesada se você parar pra pensar. Mas as consequências disso e a conclusão desse debate é totalmente ignorado. A hacker lá pega ela com super imã e aí, mais uma vez, o assunto complexo é reduzido a resgatar uma vítima. Isso. E depois disso, o Xavier só aceita a Natalie e acabou. Todo aquele debate importante, aquele repúdio dele, sabe? Todo aquele peso vai embora, sem nem tocarem no assunto de novo. Só jogam pra baixo do tapete, cara. Esse é o problema com todos os temas que a série supostamente se propõe a abordar. No fim das contas, ela não aborda. Nada. Ela só joga no ar o debate, bota pra você e depois varre ele pra baixo do tapete. Pra quê, porra? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? A série reconhece que tem assuntos complexos ali, mas ela mesma joga tudo debaixo do tapete e dá desculpa de que isso é complexidade. Então, assim, foi interessante, mas nem chegou a ser bom. Outra coisa que rolou nesse episódio foi a introdução do núcleo mágico da série. Uma baita coincidência, a mãe da Harry ser uma amiga de uma maga de Camartage. Claro. Tudo bem, é raro, mas acontece sempre, né, como posso falar. Mas o pior é que até gostei muito de como a série abordou a Zelma Stanton, né? E como que ela desenvolveu a própria magia dela, né? Com o tempero dela, digamos assim. Estudando os livros, a magia incompleta que a mãe dela passou pra ela. A atriz parece muito a Zelma dos quadrinhos. E é bom vocês saberem que nas HQs, ela eventualmente vira a bibliotecária da casa do Doutor Estranho. Ela é a bibliotecária do Sanctum Sanctorum. Então, eu acho que é uma personagem que tem potencial pela frente. E ficou bem interessante nessa série do Coração de Ferro. Bem caracterizada, eu curti de verdade essa personagem. Agora, eu tenho que falar assim que, por mais que a série tenha melhorado a cada novo episódio, ela melhora ao ponto de ficar interessante e de se acompanhar, mas nunca ao ponto de ficar, de fato, boa de verdade. Isso! Os diálogos melhoram muito nesse episódio 4, mas o roteiro não deixa de ter muitas burrices e contradições, cara. Tá lá, várias. Eu falei aqui a cena da cirurgia do Ezekiel, que é ridícula, mas tem outras contradições tosquices também. Como, por exemplo, os esconderijos de armas do Ezekiel. O esconderijo mega hiper secreto. Nossa, não! É a parte do tapete. Que a chave tá debaixo do tapete. Eu acho que é essa parte. Tá brincando comigo, pegadinho? Cara, que ridículo, velho. Ridículo. Uma destruição em massa. E pra entrar nele tem uma chave. Ah, meu irmão, dá vontade de bater na minha mesa aqui. Não dá. É quase como se eu estivesse assistindo uma paródia. É quase uma esquete, cara. Porra, mega... vai destruir o planeta, aquela porcaria lá. Aí, cadê a chave? Tá embaixo do tapete? Não dá, cara. Essa nem é tipo o Wolverine teria feito algo tão imbecil assim, tão bobo assim. Nem Chapolin, cara. Se fosse Chapolin, chave debaixo do tapete. E essas pataquadas dão um contraste muito grande com a seriedade que a série tem que ter no drama mais urbano da Harry. Cara, e outra contradição muito grande foi a Harry não conseguir danificar o tecido da capa do capuz, sendo que ela conseguiu cortar o tecido com laser no episódio anterior. Isso não faz muito sentido, mas ok. Tem muita coisa da série que você precisa só aceitar e pronto, acabou. Episódio 5. Era só ela pegar... O laser intensifica e acaba. Exatamente. Resolvido. Mano, é um negócio tão absurdo, cara, que se você parar pra pensar na hora que você tá assistindo, a experiência vai de ralo. Não tem experiência de nada, nada. Episódio 5 abre com a Zelma explicando que a capa do capuz deve vir da dimensão do Dormammu. E faz sentido essa confusão da Zelma porque ela ainda tá aprendendo muita coisa. Essa confusão vem do fato de tanto a dimensão negra do Dormammu como o inferno do Mephisto serem infernos, né? São camadas infernais. Na Marvel, além do limbo, existem 10 infernos. 10 pós-vidas sombrios com seus respectivos Helllords, senhores do inferno. E esses Helllords se comunicam. Eles interagem entre si. Eles fazem reuniões juntos, esse tipo de coisa, né? Todo esse tipo de coisa aí. Então esses caras se conhecem bem. Já trabalharam juntos, já tretaram. E a gente vai falar mais sobre isso quando eu for falar do último episódio aqui. Então assim, eu achei top a série começar a explorar um elemento legal da Marvel. Desde o episódio 4 tá rolando um mistério, né? Um suspense. Que é bem bacana, te mantém ali interessado nos mistérios místicos. Mas aí logo depois dessa cena vem um dos grandes problemas de Coração de Ferro. Uma cena de luta. Bom, vamos lá. No episódio 3, cara, eu já tinha comentado que tava achando bem feia a luta da Harry contra o primo John, porque a Harry não sabe lutar. E o primo John é um assassino. O cara é mega preciso com as facas. Pô, o cara, tipo, todo curado com as facas ali, né? Então ficou muito forçado a Harry sobrevivendo, depois de ter ficado de costas pra ele o tempo todo, e ele com as facas.
sabe, com as facas na mão, arremessando na direção dela o tempo todo. E eu já achei aquilo forçado, simplesmente porque eu não tinha como prever o que ia acontecer no episódio 5, não dá. As irmãs parada dura entraram na lanchonete pra pegar a Harry de porrada. E pra contextualizar a situação, né, cara, essas duas passaram a série inteira descendo o cacete em agentes treinados, Exato. guardas armados. Isso. As duas são ninjas pra caramba, porradeiras pra caramba. São as mais casca-grossas no X1, no corpo a corpo. Daí elas vão lutar contra a Harry e, pô, de repente viram duas amebas. Não conseguem nem se mexer direito. A Harry vence jogando coisas aleatórias nelas. Nem pro roteiro ter preparado qualquer besteira pra ela parecer inteligente lá, sem armadura. Não. Igual fizeram com o Tony lá em Homem de Ferro 3, que ele cria vários equipamentos e armas com coisas do Walmart. Cara, o Tony, mesmo sem armadura, derrota a mulher doidona lá com Extremes, fazendo ciência na cozinha. Nem isso, cara. A Harry só começa a tacar batata frita nelas, coisas desse tipo aí. E vão tomando tudo, apanhando. É ridículo, ridículo. As cenas de luta dessa série não fazem sentido nenhum. São muito ruins mesmo, cara. Uma das piores que eu já vi. Especialmente as cenas de luta da Harry sem armadura, porque o roteiro e a direção não criam nenhuma desculpa minimamente plausível pra todo mundo desaprender a fazer o que faz de melhor, né? Parece que nesses momentos, a armadura que a Harry veste é a armadura do roteiro. É o famoso plot armor, né? Essa armadura é boa pra caramba. Se a gangue do Capuz já tinha sido desmoralizada quando ela foi comparada com a ameaçadora e poderosa essa gangue nos quadrinhos, essa cena aí terminou de desmoralizar completamente os personagens. Parece um grupo de palhaços apanhando de uma adolescente que nem sabe lutar. Só sai correndo, tacando batata frita e tábua nelas. Cena a lá Trapalhões, de verdade, cara. Enfim, depois rola um fanservice da Harry, né? Não, ele... Opa, deixa eu pular aqui o cotoco. Meu amigo, nessa parte aqui, eu fiquei abismado. Porque esse caminhão... O motorista, meu amigo, ele não tem um arranhão. Eu lembrei, sabe de quem? Do Vin Diesel. Now the world don't move to the beat of just one drum. Meu amigo, sem um arranhão, caraca, o cara é o Power Ranger mesmo. Putz grila, velho. Cena idêntica dos quadrinhos, só que sem dedo no meio. Bom, daí, depois disso, ela leva um pau do Ezekiel, porque ele a armadura fica sem... Ele pulou, ele não falou da parte que o cara... Meu Deus do ele céu, velho. Meu amigo, nem um arranhão, nem nada. Ele não diz nem ai. Nem desmaia. E nesse caso, isso é uma coisa que eu gostei bastante na série, né? O nível de poder em que a Harry foi retratada. Porque, da mesma forma que nas HQs, a Harry não é do nível do Homem de Ferro. A armadura base do Tony aí permite que ele saia na mão com deuses, Hulks, coisas desse nível, né? Já a Harry, o nível dela é mais urbano. Vilões dela são tipo ninjas com aprimoramentos high-tech. É coisa mais Power Rangers, é isso que a Harry é. Volta e meia ela tem probleminhas técnicos, sabe? E mesmo caras armados podem machucar a armadura nessas condições. É normal ela ter, por exemplo, um dia ruim e acabar tendo que voltar de trem pra casa. Nas HQ isso acontece. Isso é uma coisa legal dela. Ela é uma heroína adolescente em início de carreira. Então ela passa os bons perrengues no dia a dia. Isso mostra pra gente que ser um super-herói é difícil, né? Então nesse sentido, eu acho que a série soube abordar Coração de Ferro bem. Ela não é o Tony. Ela não é o Tony. Não tem como ser, né? Nem tinha que passar isso pra gente. Exatamente. Ela não tem um reator Ark, né? Que ele, inclusive, construiu numa caverna. Mas enfim, ela depende de energia eólica e solar. Então é uma fonte de energia que esgota rápido em combate. A armadura da Harry quebra com uma certa facilidade. E você claramente vê as camadas da armadura, sabe? As partes mecânicas da armadura funcionando com aqueles detalhes, fumaça saindo, os pedaços encaixando ou desencaixando, sabe? Tipo quando o Ezekiel foi destruir a armadura na luta da rua. Um grande medo que eu tinha ali, cara, era que ela pudesse ter aquele traje de super-herói atual, sabe? O traje de CGI que brota do nada com desculpa de ser nanotecnologia. Infelizmente não foi o que aconteceu. E eu achei super bacana toda a cena de construção da armadura na garagem. Isso é maneiro, a gente tem que, agradecer a Marvel por voltar a fazer uma coisa que deveria ser, né? E é um paralelo interessante você ver o Capuz finalmente realizando o sonho dele e perdendo todo mundo que gostava dele no processo, enquanto a Harry tá realizando o sonho dela de concluir a primeira armadura, só que junto com os amigos dela, na garagem do padrasto dela, que nas HQs foi onde ela construiu as invenções dela desde os 10 anos de idade. E eu não sei vocês, mas eu achei o traje final da Coração de Ferro lindíssimo, cara. Bem inspirado no Tokusatsu, né? Bem nerd, com as cores do Mengão, preto e vermelho. Pô, achei da hora pra caramba, cara. Só é engraçado que a construção dessa armadura refutou completamente tudo que a Harry falou no primeiro episódio sobre precisar ser bilionária pra criar a armadura dela. Pô, a mãe da Harry apareceu do nada com um carrão que ela comprou de volta, sabe-se lá com que dinheiro, mas ainda assim, se for usar a lógica da realidade, não tem como fazer um carro virar uma armadura do Homem de Ferro. Só que, né, bem, eles transformaram um carro numa armadura, numa garagem, magia também, em um né? dia.
Porra. Por isso que tem algumas coisas que não fazem sentido. A série tentou ser realista pra tentar abordar a desigualdade social. Sendo que na Marvel não existe desigualdade social pra gênio. O cara vai pegar sucata e vai virar uma arma ultra mega blaster Deus Ex Machina. É assim que funciona e a própria Harry é abordada assim, tanto no final da série quanto na cena do primeiro episódio em que ela vem em diversos projetos pra alunos. Então a série fica se refutando o tempo todo, cara. Falha de roteiro isso aí. É a mesma coisa que aconteceu com a Natalie, né? Com a Natalie. O maior problema é que quiseram passar a ideia da personagem e ficaram batendo no Tony no primeiro episódio. Que ela é uma coitadinha. Putz, grila. Ai, você acha que o Tony Stark ia ser o Tony se ele não fosse bilionário? Caraca, velho. Aí ela Não é coração de ferro sendo pobre, mulher. Velho, ela consegue fazer monte de coisa em casa. Mano, ela consegue fazer as coisas em casa, com o que tem, com a ajuda do amigo, com a ajuda da mãe. E aí, tipo assim, parece que a Riri, né? A Riri no começo da seriada é uma, é o 1, o 2 e o 3, é uma Riri. Aí quando chega no 4, 5, 6, é outra Riri. Só que a personagem não teve evolução. Aí é furo de roteiro. Achei complicado, velho. Eles pularam a IA caríssima que o Tony deu de presente pra Harry nas HQs e já foram adaptar a Natalie, que a Harry cria sem querer. Ao mesmo tempo que a série dizia que a Harry precisava ser milionária pra botar uma IA decente na armadura, a mesma série faz a Harry criar uma IA que, pô, é quase um ser vivo usando só um laptop e botando 2 fones de ouvido na testa. Não dá pra engolir isso, galera. É muito... A série leva a gente pra um lado, depois puxa a gente pra outro, faz isso o tempo todo. Quase como se fosse mágica, a Harry fez isso. Então a série fica meio perdida se ela quer ser realista com ciência, se ela quer ser fantasiosa. E no fim das contas parece que foi só pra diminuir o Tony no começo mesmo. E depois conta a história da Harry sem se preocupar com nada. O que convém mais ao plot que eles fazem. E pior que nesse sentido eu esperava de fato que eles usassem magia pra explicar a Natalie ter surgido com IA. Mas não. Foi só via laptop, 2 fones de ouvido na testa mesmo, cara. Pra mim isso é mais difícil que magia. Eu prefiro que eles tenham magia do que ela querendo uma IA segurando com 2 fones de ouvido, tá? Outro que fazendo uma armadura de um carro na garagem, né? Cara, o que ela fez faz ciência parecer magia numa série que deveria diferenciar bem, né? Como magia e ciência funcionam. Então eu acho que faltou um pouquinho mais de tato no roteiro pra ajustar essas escolhas de uma forma que fizesse sentido. Enfim, de toda forma, a Zelma usou a magia pra energizar a armadura da Harry. Isso é uma coisa exclusiva do UCM, não tem nas HQs. A Harry não tem armadura tecnomágica. Misturar magia com ciência é coisa exclusiva do Doutor Destino. Inclusive, ele também estava protegendo o legado do Tony Stark na mesma fase em que a Harry assumiu a revista do Homem de Ferro, né, depois da morte do Tony em Guerra Civil 2. Os dois estavam assumindo o legado do Homem de Ferro. E foi inclusive o Doutor Destino, né, o Victor Von Doom, que enfrentou o Capuz nesse arco. Afinal, cara, ele era o único que tinha magia pra bater de frente. Os Doombots dele, os robôs, foram pra cima da gangue do Capuz, enquanto ele enfrentou o Capuz encapetado 1 contra 1, cara. Foi uma luta complicadíssima até pro Doom, que é muito poderoso. Na série, essa luta foi substituída pela luta da Harry contra o Capuz, mas como todas as lutas dessa série, acabou sendo meio que qualquer coisa, é o que eu tenho que falar. Eu não diria que é uma série boa em termos de ação, mas como essa luta só rola no episódio 6, vamos falar do episódio 6. Episódio 6. Chegou o último. Finalmente o Mephisto chegou no semi. Me chamaram de demente, hein? Mas o que eu previ aconteceu. Falei pra vocês. Aconteceu com alguns bons anos de atraso? Sim, mas aconteceu, não aconteceu? Aliás, tinha gente que falava que ele não existia dentro do semi, que a Disney nunca ia adaptar esse personagem. Eu falei, não, cara, ele existe dentro do semi, ele vai aparecer. Né? Eu falei que ele ia aparecer em WandaVision, porque deveria aparecer. Era lá que ele tinha que aparecer, não aqui. A gente foi trollado, cara, vai por mim, quem lê HQ sabe do que eu tô falando. Mas agora que eu posso falar pra vocês, né? Tem que só ser um vestir as sandálias da humildade, né? Mas apareceu. Pronto, não pode dizer que eu não avisei que o Mephisto estava vindo, né? Pelo menos isso eu falei que ele estava vindo. Agora é questão de tempo, Motoqueiro Fantasma, hein? Tá dito, pode anotar. Comecei agora, daqui a 10 anos. Vamos lá, voltando com o Mephisto, eu juro pra vocês que agora começou eu queria ter saga, trabalhado né, muito mais filme. ele até que enfim chegando no semi. Mas eu me senti igual aquele meme, sabe, do garotinho falando com o papai: papai, quero Mephisto, papai, quero Mephisto, papai, quero Mephisto. E o pai respondendo: agora não, garoto, agora não, garoto, agora não, né? Aí depois de muitos anos o pai finalmente vai atrás do garoto: olha filho, Mephisto, né? E o garoto responde: agora não, velhote. Cara, esse meme é perfeito, é o meme mais acurado de 2025. Quando o Mephisto finalmente chegou no semi, ninguém se importa mais. Esse meme resume isso. Mas apesar disso, porra, adorei a escolha do ator do Sacha Baron Cohen pro papel. O Borat, pô! Ele é tão conhecido por um papel de comédia. Então é bem da hora ver como bem ele ficou com o Mephisto. Ele tem uma presença forte, uma pomposidade que o Mephisto tem também. Esse perfil de um cara sedutor, mas que leva a vida numa boa, sabe? Ele não é um cara que tenta te intimidar. Até porque ele não quer te ameaçar. Ele não quer passa te ajudar. essa vibe de bem intimidação. entre aspas. Ele não passa. Ele não passa Mas muito, ele passa não.
ele passa a vibe bem assim de diabo, de demônio mesmo. É. Tipo assim, que chega com a lábia, Isso. né? Tenta fazer um contrato. Exato. Aí que a Heidi pergunta, não, o que tu quer em troca? Ele, nada de que você vai se importar. É, Nada tipo de assim, importante, o que eu quero não é nada, eu só quero lhe ajudar. eu não senti muito peso, não. Se eu lembrar da época que eu assistia Sobrenatural, lá a galera tinha muito mais peso do que aqui. Mas é como o Peter tá falando, não é a proposta dele. A proposta Pois é. dele realmente é enganar, Pois é. né? Ele quer te enganar, ele quer te iludir, fechar um acordo com você. Ele é o capiroto, porra! Até por isso que eu acho que faz sentido ele não ter aparecido vermelhão. Ele apareceu lá só no reflexo da colher. Óbvio que eu acharia legal ele ter aparecido com um visual clássico, bem capetão mesmo, em alguma cena. Mas talvez seja até melhor terem guardado isso pra algum outro momento. É. E vamos fazer isso. Eu acho que pra proposta de Coração de Ferro que a gente tá acompanhando a jornada dos Stray Dogs, a jornada dos rejeitados, eu acho que faz sentido ver o Mephisto como esse cara vendedor de sonhos pra essas pessoas que não tem mais pra onde correr. E não só no sentido figurado, cara, no sentido literal. Foi assim que ele se apresentou pro Parker Robbins, né, quando ele não tinha mais pra onde correr dos guardas. E vamos ser honestos, ficou legal pra caramba ele usando os poderes. A voz demoníaca dele, dando uns escapados no meio da voz aveludada. Pô, ficou bacana pra caramba, vai. A única coisa que eu mudaria, e que eu acho que casaria muito bem com essa série, porque é o modus operandi do Capuz, seria o Mephisto fechar acordo sob contrato, e não só com aperto de mão. Isso é uma coisa que ele faz nos quadrinhos, né? E é muito da hora. Ele faz a galera assinar o documento mesmo, cara. Tipo, tem que assinar mesmo. Você só faz esses acordos com demônios sob contratos. Eu lembro até hoje, galera, de uma HQ dos Thunderbolts, do líder, discutindo contrato com o Mephisto, colocando cláusulas e subcláusulas, usando a inteligência dele pra proteger o Hulk vermelho no contrato. Porra, o líder é maneiro pra caramba também. Isso é coisa que de fato rola na Marvel, né? Dos demônios virem em formas humanas, venderem esses sonhos aí e fecharem esses contratos demoníacos com humanos poderosos. E no final da história ficarem em posse da alma deles. Quando o Mephisto diz na série que o que ele vai ter em troca é algo que a pessoa não vai sentir falta, ele tá falando da alma dela. Ele sempre quer algo espiritual em troca. Então o Capuz vendeu a alma dele pro diabo. E se você não lê aquelas letrinhas miúdas do contrato, meu amigo, rapaz, aí é com você, né? O problema é teu. E o pior é que o Capuz conseguiu tudo realmente que ele queria, né? Tomou a fortuna do pai dele, a casa dele, mas continuou infeliz e vazio por dentro. Foi tudo em vão. Aí depois da derrota dele pra Harry e o fato dele ter procurado a Zelma no final, talvez indique que estão traçando um novo caminho pra ele. Talvez haja um gancho aí pra Zelma estudar mais o Mephisto, o inferno, tentar ajudar a salvar a alma do Parker Robbins. True. O problema pra Harry, galera, além dela não ter tido um arco de redenção pra nenhum dos erros que ela cometeu, Nada. o final da série é sobre o Mephisto dizendo que adora ela e ela aceitando fazer um pacto com ele pra trazer a Natalie de volta. Dessa vez em carne e osso. E as mesmas cicatrizes que o Capuz desenvolveu, né, estavam crescendo no braço da Harry. Ou seja, ela vai ficar encapetada também. Fora que a própria armadura da Harry tá usando uma fonte mágica que vem de uma dimensão demoníaca. E a Zelma alertou que toda magia vem com Tem uma preço. consequência. Isso nas HQs, no núcleo mágico da Marvel, é um elemento muito importante. A Wanda, por exemplo, ela já chegou a ficar velha de alma e quase morrer por abusar de usar magia, né? Por abusar do uso da magia. Magia não é só sobre poder, é sobre experiência também. Magia é muita experiência. Por exemplo, o Doutor Estranho se transformou em deus da magia para lutar contra o Loki, que tinha roubado o manto dele, né, de Mago Supremo. O Loki levou o Strange para uma dimensão demoníaca, para um dos infernos. E sabe o que o Doutor Estranho fez? Transmutou aquele inferno inteiro no mundo de coelhinhos fofos, sabe? Arco-íris. Fazer isso com uma dimensão inteira, um universo demoníaco inteiro, é quase uma obra divina, entende? É quase uma onipotência. Aí o Loki ficou incrédulo, não estava acreditando nisso, né? Como que você tá pagando por toda essa magia? Isso é impossível, né? O Loki não acreditava. Bom, o Doutor Estranho estava usando feitiços de transferência, né? Ele estava usando um ser todo poderoso e imortal para pagar por ele pelo preço do uso daquele nível infinito de magia. Ele estava usando o Sentry, o Sentinela. Ou seja, a menos que você esteja usando um ser que não tem limite como Sentry, a sua magia vai ter um limite, entende? Mesmo que você tenha acesso a feitiços poderosos, talvez você não consiga sobreviver ao custo deles, do uso desses feitiços. E a Zelma falou isso. Nas HQs mesmo, ela ensina sobre o custo da magia para crianças da Academia Strange de Magia. Resumo da ópera. A Harry tá extremamente encrencada, tá com as unhas do Mephisto até o pescoço dela. E tipo assim, cara, isso até é uma reviravolta interessante. A série conseguiu ir ficando cada vez mais interessante com o passar dos episódios. Só que esse final pode ser um problema. Ele termina com um cliffhanger, né? Ele termina com uma ponta solta gigante. Então assim, os produtores estavam muito confiantes que ou a série da Harry teria uma segunda temporada, ou esse arco dela com o Mephisto e com a Zelma vai se concluir em algum outro filme ou série, de repente, na série dos campeões. O que eu quero dizer é, todo o arco da Harry não teve desenvolvimento de personagem. Se você pegar nas HQs, ela se abre com a mãe dela e vai para um grupo de apoio para tentar lidar melhor com a perda, sabe, com os traumas dela. Isso é desenvolvimento. E é a personagem indo atrás de resolver os dilemas dela internos.
Na série, não. E não no final da trazendo série, ela ela de fazendo um volta. pacto com o diabo. É. Ela escolhendo mais uma vez o caminho mais fácil caminho de resultado mais imediato fácil. pra lidar com os próprios problemas. De novo, ela sempre escolhendo os caminhos mais fáceis. É a mesma coisa que ela fazia quando roubava. Ou seja, a Harry não mudou. Não teve redenção. Então a gente está acompanhando um arco de queda. O que até pode ser uma premissa interessante, caso você considere que a Marvel tem interesse, sim, em deixar a redenção dela pra uma segunda temporada. Pode ser. Certo. Agora, essa é a história da Harry. Mas esse arco de queda vai fazer com que o público já nem é mais tão grande. A galera já não tá nem tão afim de assistir. Ninguém- Aí trazer uma segunda temporada, Depois- será que vai dar cacife suficiente pra fazer uma segunda temporada? Depois de vários filmes que Vocês prometeram e não entregaram nada, depois de várias séries que prometeram e não entregaram nada, a gente acompanhou o arco do vilão. Ela é a vilã. Ela é uma pessoa ruim que fez escolhas ruins e vai fazer o quê? Um final ruim. E o que eu mais gosto nos heróis. Herói não necessariamente é aquele que tem poder, é aquele que toma as decisões certas, é aquele que faz a escolha certa. Esse é o herói. O herói tá, por exemplo, o herói, sei lá, não tem vida ou fica fazendo patrulha. O cara tá abnegando o tempo livre dele, em vez de ele estar curtindo, descansando, fazendo alguma coisa, pra estar se sujeitando a salvar outras pessoas que não vão dar um centavo pra ele. E você pode até pensar assim, mas o Tony levou 3 filmes pra ter a redenção dele. Ok, mas nos filmes tinha outros personagens que era tão bom ou Isso. mais que ele, que fazia a gente gostar do filme, segurava Exato. a parada. Aqui Isso. na Coração de Ferro não, Não. ela é a protagonista É. e É a vilã. E não tem nenhum outro personagem que seja bom o suficiente pra fazer a gente se apegar, pra querer de fato ter aquela vontade de acompanhar. Sou amiga dela, Né? mas a amiga dela é muito secundária. É. Eu gosto da amiga dela, mas a amiga é muito E mesmo secundária. assim, não dá. Parar por aqui, a gente tem um problema. A gente tem uma heroína do CM que ainda não é uma heroína. Então Então, assim, construção, eu tenho né? sentimentos mistos com esse final. Eu acho que Coração de Ferro acerta muito com o Mephisto. Eu gostei até de quando ele menospreza o Dormammu, porque tem sim essa rixazinha, né? O próprio Mephisto já aproveitou pra fazer o Dormammu beijar a gloriosa bunda dele quando os outros Hell Lords estavam enfraquecidos. O bicho é um traíra de marca maior, pô. Vai fazer o quê? É o capiroto, né, pô? Mas de resto, todos os outros personagens tiveram um desenvolvimento estranho. Cara, e depende muito da continuação dessa história pra gente fazer de fato uma avaliação. No momento, essa história é incompleta, é o que eu posso Meh. falar. O que eu Meh. posso dizer é que foi um final bem rushado. A série desperdiça muitos elementos que poderiam ser interessantes se fossem bem adaptados, né? Como, por exemplo, a Gangue do Capuz, o próprio Ezekiel. A minha conclusão é que Coração de Ferro começa com 2 episódios ruins, né? Os primeiros 10 minutos da série são terríveis, e depois disso a série vai dando uma melhorada a cada episódio, a ponto de ficar realmente interessante, principalmente pros fãs, pra quem se importa com esse universo, sabe? Essa galera sim vai até curtir. Só que é uma série cheia de defeitos, cheia de coisas mal feitas. Cheia. Tem acertos também, lógico, né? Então, eu diria que no fim das contas é uma série mediana. Uma série É. que consegue ser interessante, mas nunca fica de fato boa. Mas essa é a minha opinião. Agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre Coração de Ferro. Ah, velho, é difícil. A gente terminou a série, eu falei assim, cara, nem fede nem cheira. Não me empolga caso tenha uma segunda temporada, não me empolga se for utilizar essa personagem em outro filme. Nada me chama atenção. É como até ele falou aqui, o Pedro, o Mephisto já era pra ter vindo, agora ninguém se importa mais. Eu acho que era pra ter tido na época que tava focando na magia. Agora, pegar exclusivamente para colocar a magia no robô, na armadura, né? Pra fazer uma coisa inédita e não sei o que, eu acho que já foi. Eu acho que já foi. Queimou. Queimou a largada. Eu acho que o resumo da série é legalzinho. É legalzinho. Zinho. Dá sim pra assistir. Tem uns momentos que é bacana. É poucos, mas tem. Poucos mais tem. Eu acho que de todo não é a pior série. Funciona, é uma série que é legalzinho. Mas é isso, eu acho que não passa disso. Não passa de legalzinho. Não chega a ser boa o suficiente, né? Então, vamos ver, né, o que vai acontecer com a Hidden nas próximas temporadas. Se é que vai ter outras temporadas, né? Mesmo sendo desse jeito, por incrível que pareça, tem bomba que é pior.
Nossa senhora. Não vou falar aqui, mas se você nos acompanha há algum tempo, você já sabe de que a gente tá falando. Já deixa aí nos comentários. Eu quero ver a treta nos comentários. Se você sabe qual é, tem uma específica, tá? Não vamos falar o nome. Não vou falar, mas ó, Yuta, tamo junto, tá? Se você sabe, já deixa aí nos comentários. Yuta, não escreva não. Eu quero saber outra pessoa. Show demais, galera. É isso. Estamos por agora e... Até a próxima.